Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Primeiro, eu queria perguntar, pessoal, se está todo mundo ouvindo e vendo a gente direitinho, se está tudo certo com o som, com a imagem. Bem, pessoal, a gente está aqui hoje com um tema super, né, Renata? Super oportuno, com uma super convidada na nossa live do Papo Técnico e Confraria. E hoje, pessoal, a gente está assim, as duas meninas aqui, né, as duas louras aqui para acompanhar a gente, que elas são com atarefadas a imposto de renda, vocês sabem, né? Então, deu para elas virem. Mas a Renata, que é a nossa convidada especial de hoje, que, aliás, não toma vinho, que está aqui dessa cor, é suco de uva, tá? Para vocês. Mas ela está aqui. Renata Santana está aqui com a gente. Rê, muito obrigada, tá? Gente, pode falar, pode dar boa noite? Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Eu falei para ela não colocar vinho para eu não trocar os SPEDs. Imagina, eu estou falando de SPED contábil, daqui a pouco eu troco. Não combinaria, né, com a live. Então, a Rê, com esse super alto astral, vai estar aqui com a gente hoje. O Silvio aqui, pessoal da Vila Vídeo, que a gente já fez live juntos, já falou, ai, meu Deus, hoje à noite vai render. Falei com ele que nós vamos ser pontuais hoje, em todos os momentos que a Renata vai comandar a live. Então, a Renata, gente, ela é contadora, auditora independente, sócia da Ensicom, consultoria, auditoria e treinamentos, também é conselheira do CRC Espírito Santo, também é coordenadora da Comissão de Estudos Tributários do CRC Espírito Santo, professora de MBA da BSSP, na disciplina de auditoria tributária. Claro, né? Não poderia ser diferente. Bem, eu gostaria aqui de agradecer aos nossos parceiros, né? A Casa do Porto, que hoje está nos abrilhantando aqui com espumante. Como a Renata não bebe, eu falei, Gil, né? Renata não bebe, então não vamos desperdiçar um vinho, porque eu também não estou bebendo, né? Então vamos ter um espumante para as pessoas conhecerem os espumantes. Então hoje vou pegar a colinha aqui que Gil me mandou. Nós estamos com o espumante francês, elaborado a partir de duas castas, Uniblanc e Colombar. Casta tradicional da região de Provence, com alto potencial aromático, excelente acompanhamento para todos, né? Principalmente para todos os pratos, né? Da cozinha asiática e sushi. Então, a gente está aqui com esse espumante maravilhoso que a Casa do Porto aqui nos presenteou. E também estamos aqui com a nossa apoiadora Picnic Box, com essa tábua linda aqui, e, claro, a Vila Vídeo, que sempre acompanha com a gente. Se vocês quiserem acessar as empresas, tem aí, né, o QR Code das empresas para vocês acessarem e aí se aproveitarem aí das delícias aí dessas empresas. Bem, pessoal, hoje o nosso tema, que eu já vou passar aqui para a dona do pedaço, né? SPED contábil, pontos importantes e mudanças de 2021. Bem, Rê, eu sei que você trouxe várias situações. Vou deixar aqui agora o microfone aberto para o pessoal, quando te interromper, né? Vamos ser bem, fazer um papo aqui bem Sim. agradável. Queria dizer para você que a gente na live está muito honrada de ter você aqui. Eu disse hoje na live que eu fiz à tarde com o Sistema Cienge, que é de construção civil, que eu ia fazer uma live com você posterior, até botei um crédito no celular, ó, isso aqui quem falou foi a Renata Santana hoje, e dizer que a gente sempre tem trago aqui nas nossas lives, nosso amigo Walter Leno, que está aqui nos assistindo, o bispo, a subsecretária Raquel, pessoas que entendem do assunto. E na nossa visão, ninguém melhor para falar de SPED do que você, né? E a gente, quem é do Espírito Santo e fora sabe disso, eu não estou puxando saco, nem sardinha para a Renata, é verdade. Então, passo a palavra para você, fica à vontade, sua aguinha, seu suco está aí, tá? Tá bom. Então, hoje eu vou ser obrigada a comer, gente, porque já que eu não estou bebendo, e é suco de uva, eu vou ter que comer hoje. Hoje eu vou substituir a Milza, eu vou comer e não vou beber nada. Então, Rê, é com você. Bem, boa noite a todos, novamente, aí o pessoal que acabou de entrar. Nós vamos falar sobre SPED contábil. Eu estou muito honrada de estar aqui. Já tinha até pedido para a Carla, Carla, me coloque em uma live, só que os temas que ela colocou antes aí não encaixavam no que eu trabalho, e graças a Deus surgiu esse tema, então é uma honra para mim estar aqui. Espero que vocês aproveitem bastante esse tema SPED contábil, apesar dele parecer batido, né, porque é uma declaração acessória que existe há muitos anos, desde 2009, todo ano tem uma novidade, eu sempre tenho algo que a gente pode aprender. Esse ano tem algumas novidades, como sempre, né? Então, eu vou começar falando da primeira novidade, que foi a IN, que saiu em 2003. Ela saiu em 20 de janeiro de 2021, e ela trouxe uma consolidação das regras da transmissão do SPED e alguns pontos importantes que nós vamos discutir. Eu vou começar falando do básico, e a gente avança para as novidades. Porque, às vezes, o óbvio precisa ser dito também, né?
A escrituração contábil digital, a ECD, é o livro diário digital, o livro razão digital e os seus auxiliares. É muito importante que as empresas analisem se ela é obrigada a transmitir os livros auxiliares. A maior parte dos sistemas, eles geram default o livro principal, que é o livro diário, no modelo G, que quando você gera no modelo G, você está informando que você não tem nenhum auxiliar. Mas algumas empresas possuem auxiliar, e, para falar a verdade, talvez até a maioria possuam auxiliares. Como é que você vai analisar? Se a empresa é lucro real ou lucro presumido, você analisa as regras dos auxiliares também no Decreto 9.580 de 2018, que é o Regulamento do Imposto de Renda. No artigo 602, a gente trata... a gente não, né? O regulamento, eu não trato nada. O regulamento trata sobre as regras de arbitramento. E uma das regras é você deixar de transmitir esses livros auxiliares quando é obrigatório. Vou dar um exemplo de empresas que podem ser obrigadas. Quando sintetiza as contas de clientes, fornecedores, adiantamento de clientes, adiantamento de fornecedores. Quando você tem uma conta onde você lança vários clientes e fornecedores, sem abrir uma conta para cada um deles. É possível fazer isso na contabilidade, porém, você vai ter que gerar os livros auxiliares de clientes, fornecedores, adiantamentos, por exemplo. Então, é muito importante analisar se vocês são obrigados ou não a esses livros e também analisar qual a penalidade de não transmiti-los, que é o caso aí, pode a empresa deixar de ser lucro presumido e lucro real e passar a ser arbitrado. A gente também tem os livros balancetes diários e balanços, que é o livro modelo B. Esse livro só é obrigatório para as empresas reguladas pelo Banco Central. As demais empresas não podem enviar esse tipo de modelo, tá? E as que são reguladas pelo Banco Central são obrigadas a transmitir neste modelo. Quem está obrigado ao SPED contábil? Posso falar uma coisa? Pode. Não, olha só, hoje teve uma pergunta na live de tarde que, erroneamente, um profissional contábil entregou o livro B de uma construtora, né? Porque hoje foi só sobre construtora. E aí, nesse momento que ele entregou o livro B, o contador posterior assumiu, né, e verificou que está errado, e foi também deixado, para piorar um pouquinho, não foi entregue a ECF de 3 empresas, de 19. Então, vai ter que importar a ECD. E aí, o contador atual, ele falou o seguinte, poxa, fez a pergunta, ó, o contador entregou o livro B, que não é devido, não era o correto, deveria ser R. E aí, na hora de eu importar para a SF, porque eu não posso ir lá e substituir, porque não fui eu que fiz. Eu não quero substituir o livro B, que já está errado, né? Porque foram 2 contadores e está no terceiro. Um entregou o livro B, o que veio depois entregou o livro R, e aí um outro contador vai ter que entregar a SF, porque nenhum dos 2 entregou a SF. E aí eu falei, olha, você tem 2 opções. Você pode substituir, que é o correto, 100% correto, fazer a substituição do livro. E eu falei do regramento que tem. Existe a regra, né, Renata? Existe a instrução de como fazer as substituições, GR, B, tem tudo lá. Falei a questão do manual, falei o item do manual. Acho que aí tem 1.7, 1.6. E aí, nesse momento, a pessoa perguntou, tá, e na hora que eu fizer a importação para a SF, porque apesar de não ser SF, está ligado. Vai dar problema? Vamos supor, ela não vai substituir, ela está importando, está dando erro, vai fazer os acertos manual. A empresa vai ser multada por isso? Fez essa pergunta hoje. Sim. Aí, como você comentou, queria que você comentasse um pouco sobre isso, quando tem essas entregas de livros erradas e de um exercício para o outro, muda de profissional, e o profissional que assume, ele não efetuou toda aquela contabilidade. Então, na minha visão como contadora, se é no meu caso, eu tenho que refazer a contabilidade. Sim. Porque não é só substituir um livro, né? Sim. Então, assim, a minha opinião como profissional. Queria ouvir sua opinião, o que você acha dessa situação. O erro no modelo do livro pode gerar o arbitramento. Aí tem as regras lá no artigo 602 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, pode dar problema tributário também, não é só societário. O livro B não é regulado por... Aí você tem que olhar quem é o regulador. Quem é o regulador dessa empresa? A maioria das empresas é regulado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Nesse caso também. Então, o Conselho Federal de Contabilidade não regulou o livro B. Então, ele é um livro inválido. Quem regulou o livro B foi só o Banco Central. Então, a primeira coisa que tem que analisar é qual é o regulador daquela empresa. Se o regulador não valida aquele livro não é válido. Ou seja, ele não tem validade legal, nem para fins cíveis, né? nem para fins tributários. Esse é o meu entendimento, porque você não cumpriu as regras do seu regulador. Então, a recomendação é sempre substituir, porque é possível substituir para mudar o tipo do livro, nesse caso aí. Agora, vamos lá, ele não é o contador desse período do livro errado.
a empresa, aí é o empresário que tem que definir. Ou ele contrata esse profissional para refazer a contabilidade e, de fato, transmitir, ou ele contrata outro profissional, ou ele chama o profissional antigo, enfim. É um problema que o empresário precisa resolver. Precisa estar ciente da situação. Sim, precisa estar ciente e precisa solucionar. Né? Apoiar esse profissional contador aí que está identificando o problema. Então, é muito sério cometer erros nisso. Entendeu? Até do G para o R, Carla, que são muito parecidos, tem penalidade, né, de arbitramento. E então, a gente sempre responde isso, já reparou? A gente sempre responde, quando trata de construção civil, Renata, não sei se você fala, a gente sempre responde que tem pessoas que entregam livro G e que batem na martelo que isso está correto, mesmo tendo a obrigatoriedade do inventário. Então, é muito importante você tocar nisso, porque é uma coisa muito séria. O empresário, ele não entende da contabilidade, então, de repente, para ele, vamos dizer, na situação de querer resolver, porque está precisando, segundo o contador, para uma questão de banco. Sim. E eu falei, a melhor dos mundos é fazer a retificação completa da contabilidade, porque está errada, inclusive, a contabilidade. Sim. Já foi visto que está errada. E aí, diante dessa retificação, substituir pelo livro correto, sucessivamente. Porque eu não assinaria uma substituição sem fazer a contabilidade. Então, assim, existe norma para isso, inclusive, a gente sabe. Então, eu estou só levantando esse assunto, porque você comentou o livro B, e eu acho muito pertinente as pessoas saberem o quanto temos a responsabilidade de entregar o livro correto, né? O quanto temos a responsabilidade de também substituir de forma correta. E hoje, e sempre, a gente revisa, aliás, eu ouvi isso muito da Renata, e eu repito hoje, leiam o manual. Estudem o manual. Então, a gente precisa muito entender o que o manual diz. E lá no manual tem escrito como substituir, quais as situações, quais os livros são para as atividades e reguladores. Então, muito bom você comentar isso. Parece bobo o que você falou, óbvio, tem que ser dito, mas é muito importante que muita gente ainda está fazendo errado. Eu acho que a maior quantidade de erros, pelo menos que eu detecto nas auditorias, é no óbvio, não é no mais difícil. Porque a pessoa se preocupa com os itens mais difíceis e esquece de olhar o óbvio, que é o tipo do livro. Né? Então, assim, é muito importante essa classificação. No manual tem todos os tipos, mas eu posso falar aqui que é o G, né, Diário Geral, o R, que é o livro com escrituração resumida. Você enviando o livro R, você é obrigado a enviar um auxiliar, porque se você enviou o R, é porque você tem algum auxiliar, ou um inventário, que é o caso da construção civil, ou clientes, fornecedores. E os auxiliares têm dois modelos, que é o A, que é o livro diário, auxiliar, e o Z, que é o livro razão auxiliar. Então, nós temos 5 livros, G, R, A, Z e B. O B é só para quem é regulado pelo Banco Central. Se sua empresa não é regulada pelo Banco Central, você tem que ser os outros modelos. Então, tem muita atenção. O B também pode enviar os auxiliares, tá? Aí pode ser que ele envie o A ou o Z. Aí, pessoal, também temos que falar outra coisa óbvia, que é quem está obrigado. Hoje eu recebi algumas perguntas sobre isso, e aí eu vou dar alguns exemplos para vocês pensarem comigo. Parece meio lógico, assim, né? Quem é obrigado? Lucro real, todas. Aí é fácil, né? A empresa é lucro real, tem que enviar ECD. Agora, quando a empresa é lucro presumido, aí realmente gera confusão no que está escrito na legislação. Isso que está na tela de vocês, esse slide, é exatamente a cópia do manual da ECD, que a Carla até comentou aqui, que todo contador tem que ler. Tá? Lucro presumido, não optou pelo livro caixa. É o livro caixa, não é regime de caixa. Muita gente confunde isso, né? Você pode optar no lucro presumido pelo regime de caixa ou de competência para fins tributários. Mas aqui a gente está no SPED contábil. Não é este o assunto. O assunto aqui é livro caixa. Ou seja, a empresa desiste de ter contabilidade para fins tributários. Porque o lucro presumido, em várias situações, pode dispensar-se da contabilidade para fins tributários. Porém, ele tem que escriturar alguma coisa no lugar da contabilidade, que é o bloco Q do SPED-SF, que é outra live, com certeza, esse assunto, mas não optou pelo livro caixa, ou seja, optou pela contabilidade, aí ele passa a ser obrigado a exceder. Aí, o que acontece? A maioria analisa só o outro, ou, gente. Ou distribuir, olha o verbo, como é que ele está, hein? Parcela de lucros ou dividendos sem incidência do imposto sobre a renda, retido na fonte. Em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, apurado e diminuído de todos os impostos e contribuições a que a empresa estiver sujeita. E aí, presta atenção, esse termo aí, ele mudou um tempo atrás.
Gente, eu estou aprendendo a fazer live. A pessoa fala comigo, eu paro de falar com você. Desculpa. Ah, ok. Não pegar aqui, pegar aqui. Ok. É só uma questão técnica. Voltando. Vamos lá. O lucro presumido, então eu tenho que pensar o seguinte. A empresa optou pelo livro caixa? Vamos supor que não, ela tem contabilidade. Aí eu vou analisar. Ela distribuir não é no passado. É em todo o período. Então, vamos pensar. Em 2020, ela distribuiu o lucro contábil? Ou ela pretende distribuir aquele lucro contábil em algum momento de forma isenta no futuro? Porque esse verbo aí, ele não está no passado, ele está presente e futuro, na verdade. Né? Então, ele está falando assim, você distribuiu ou pretende distribuir? Você tem que enviar ECD. Aí, qual era a pergunta que eu recebi hoje? A empresa não distribuiu o lucro acima da presunção. Como é que calcula a presunção? É o valor do lucro presumido. A alíquota, por exemplo, se for comércio, 8%. Então, vamos supor, a empresa teve R$100 de lucro. Aí, ela vai poder distribuir 8%, ou R$8, menos todos os tributos a que a empresa estiver sujeita. Não são só os tributos federais, essa parte mudou. Então, vai ter que diminuir ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. E aí existem várias dúvidas. Será que tem que descontar também FGTS e INSS, a parte empresa? Porque fala todos os impostos e contribuições a que ela estiver sujeita. Se sobrar alguma coisa, aí poderia distribuir de forma isenta, mesmo não tendo a contabilidade. Pasmem, a maioria das empresas dá negativa essa conta. Tá? Então, já começa aí o problema. Qual era a pergunta? A gente não mandou o SPED contábil. Em 2019, a empresa não transmitiu. Fez a SF sem fazer o bloco Q, que é o livro caixa. Não pode. Ou você envia o SPED contábil, ou você faz o livro caixa. Só não observando fez. Que não existe livro caixa na norma contábil. Na norma contábil, na norma tributária, sim. Então, lá na ECF, né? Lá na ECF. A empresa vai ter que continuar, no mínimo, imprimindo o livro e autenticando, né, Carla? Exatamente. No mínimo. Ela fez isso, essa empresa, tá? Ela imprimiu o livro, autenticou. E, para fins tributários, optou pelo livro pelo livro caixa, mas não escriturou o livro caixa. E aí a pergunta era, Renata, agora o lucro contábil, que é acima do lucro presumido líquido, ele estava falando que ia pegar e ia aumentar a capital. Aí ele perguntou, pode? Eu falei, mas você passa a ser obrigado ao SPED contábil. Por quê? Ele só não passaria a ser obrigado ao SPED contábil se aquele aumento de capital tivesse sido com dinheiro, ou seja, registrado no livro caixa. Não foi o caso. Então, ele foi com lucro acumulado. Como que lucro acumulado se ele não tem SPED? Se não tem PL. Isso aí. Aí, pronto, começou a questão. Então, gente, a recomendação é a seguinte, transmita o SPED contábil. Tenha contabilidade. Porque muita gente faz isso para evitar outros trabalhos, mas esquece que o maior trabalho é quando o proprietário vem a óbito, por exemplo, e precisa fazer um inventário. Levantamento de bens com base no balanço. E o inventariante vai pedir o balanço e vai querer distribuir aquele lucro, de repente, o lucro não vai poder ser distribuído. Dissolução de sócios. Dissolução de sócios. Então, tem muitos problemas. Quem decide não transmitir, mesmo dentro da regra, é o empresário, não é o contador. Isso é muito importante. E eu recomendo até uma ata de reunião, tá, se for decidido não transmitir. Porque a recomendação, eu entendo que o contador tem que recomendar transmitir. Imunes isentas, auferiu receitas, doações, incentivos, subvenções, qualquer tipo de ingresso acima de 4.800.000 também é obrigado a exceder. SCP segue as regras de lucro real, lucro presumido ou imunes isentos, de acordo com a tributação dela. E as outras empresas, elas só são obrigadas, que não sejam obrigadas a exceder, elas podem enviar de forma facultativa, sem multa. Detalhe, Simples Nacional pode ser obrigado a exceder, tá? Se tiver investidor anjo, ele passa a ser obrigado. E lucro presumido, e até o Simples Nacional, se tiver conta bancária no exterior, também é obrigado a ter contabilidade para fins tributários. O SPED contábil, o inventário que a Carla estava até comentando, a construção civil, ela é obrigada, quando ela não tem inscrição estadual, né, em alguns estados, como o Espírito Santo, a gente está falando do Espírito Santo, dispensa inscrição estadual para a construção civil.
Uma vez dispensada, a construção civil ela não está dispensada do inventário para fins de imposto de renda. Ela está dispensada para fins de ICMS e IPI. E aí, a empresa ela precisa escriturar isso no SPED contábil como um livro auxiliar no modelo Z. Para enviar no modelo Z o livro de inventário, precisa ser no modelo R o livro diário principal. E detalhe, o inventário ele tem que ser escriturado mesmo que zero. Muita gente esquece disso. Não existe dispensa para a escrituração do inventário. É um outro ponto de atenção. Importante, isso está no decreto, imposto de renda, desde o decreto 3.000, agora o decreto 9.580. Né? Existe um regulamento para a questão do inventário, isso não é de hoje, isso é desde 1999. Então, na realidade, a Renata não está inventando nada, não está criando nada novo. A diferença entre o que a Rê está falando, que trata do SPED, é que antes a gente pegava e imprimia esses livros, o pretinho ia lá na junta e eu autenticava ele, o termo de abertura e encerramento. Essa é a diferença, mas isso sempre existiu. Isso aí. Né? O manual, então, a primeira novidade para 2021 é que o layout é o 9. E, olha, se você transmitiu a ECD em janeiro desse ano, verifique se enviou no layout correto, que provavelmente não enviou, né? Porque não estava completamente concluída ainda o PGE para isso. Muita gente acabou transmitindo 2020 com layout 8, tem que substituir, não pode ficar no layout errado, que ele é cancelado depois. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se está gerando no layout correto. Eu acho que todos os sistemas já estão atualizados a essa altura do campeonato, mas não custa checar. Não há necessidade de substituição por conta de alteração cadastral, desde que o último arquivo da ECD transmitido esteja com o cadastro atualizado. Então, se você, no dia de transmissão, enviou com o cadastro atualizado, que tem que ser o cadastro da empresa, nome da empresa, endereço, quadro societário, no dia da transmissão. E, às vezes, a pessoa comete erro, Carla, porque ela envia no dia 31/12. Ela olha assim, o quadro era esse, o endereço era esse em 31/12. Não é. Tem que ser os dados cadastrais no dia da transmissão. O que a Renata está dizendo? Se você houve uma alteração de contrato em fevereiro, né, mudando dados cadastrais, ou seja, lá na DBS já fez todas as alterações, está tudo bonitinho, mas o SPED tem que estar atualizado. Quem trabalha com sistema integrado e vem acompanhando tudo isso, ok, talvez não incorra nesse erro. Quem trabalha dentro de empresas contábeis, e nem sempre é o contador que faz o instrumento societário de alteração, precisa, antes de encerrar as contabilidades, solicitar às empresas, naquele checklistzinho que a gente sempre fala, de verificar se houve algum instrumento de alteração dentro do exercício 21. É isso que a Renata está falando. Ela não está falando 20. Ele está falando, se for 20 é pior ainda, né? Mas está falando 21. Se você tiver qualquer alteração até a data de envio da ECD, você tem que entregar com os dados corretos. Então, é esse momento que ela está explicando isso. Tem muita gente que pergunta realmente isso e sempre questiona. Eu preciso substituir o SPED porque o endereço estava errado? Então, é bom tratar disso e deixar claro que é na data do envio. Isso. Se o endereço estiver incorreto, sim, tem que substituir. A substituição é sempre para o mesmo CNPJ. Olha que coisa interessante. Desde o ano passado, 2019, né? Quando eu falo ano passado, não é ano passado, olha só que loucura, né? O contador ainda está em 2020. Desde o ano retrasado, né? No ano calendário 2019, a gente passou a ser obrigada a recuperar a ECD do ano anterior dentro da ECD. Isso foi uma novidade do ano calendário 2019. O que acontece? Teve uma pergunta para mim essa semana. A pessoa trocou a matriz pela filial, porque é possível, né? Você inverter, né? Tornar a filial a matriz e a matriz a filial. E isso não muda o número do CNPJ. Mas muda, porque não muda para aqueles estabelecimentos, mas muda porque a matriz agora passou a ser outro número. E aí, detalhe, mesmo tendo a mesma raiz, não recupera. Então, por exemplo, se em 2019 o final do CNPJ da matriz era 001, e 2020 trocou para 002 ser a matriz. Ok. Na hora de você recuperar, ele não recupera. Ele fala que o CNPJ é diferente. E não precisa recuperar. Isso é um gap mesmo. Tá? Deveria só ler a raiz e não está lendo. O PGE está lendo o CNPJ completo. Eu enviei a pergunta para a Receita,
talvez surjam atualizações, enquanto não surgir, não recupera. Eu queria só fazer uma observação que foi postergado. Então, gente, tem gente que adora a prorrogação e ela falou assim, talvez surja atualizações. 60 dias, riscos de atualizações diárias. 100%. Né? 100%. Então, assim, Renato, queria aproveitar, mandar um beijo para minha amiga Salete, né, da sua terra lá, da terra da sua família Aracaju, está nos assistindo aqui. Também para o Jesus de Cachoeiro, Buzon, um abraço, Walter Leno, Ana Rita de Linhares, Tereza Nader sempre aqui com a gente. Gente, um abraço, obrigada aí pela presença de todos vocês. A substituição, se você precisar substituir, a ECD é sempre para o mesmo CNPJ também. Só pode substituir hoje a ECD de 2019, né? Não pode substituir mais para trás do que isso. Agora, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho que retificar uma retificação de escrituração contábil fiscal, a ECF, qual o impacto com a ECD? Porque muita gente fala assim, substituir a ECD, tem que retificar a ECF? Se der impacto tributário, sim, a sua substituição deu impacto tributário. Só que eu chamo a atenção para uma situação. É vedado substituir ECD para mudar saldo de lançamento contábil. Você pode substituir ECD para, de repente, acertar um plano de contas referencial, ou o próprio plano de contas, ou termo de abertura, termo de encerramento, ou abrir mais contas, por exemplo. Eu coloquei tudo numa conta só, mas eu quero abrir o saldo, mas eu não mudo o saldo da sintética. Aí pode, que é o caso das contas vinculadas, né, umas às outras. Agora, eu não posso substituir ECD, por exemplo, uma vez a pessoa me perguntou, eu posso enviar em branco para cumprir o prazo e substituir depois? Não, não pode, porque a ECD você não pode substituir saldo. Uma pergunta, né? Eu queria comparar assim, eu posso arquivar um livro vazio? Pois é, a mesma pergunta, né, praticamente. Fazer a pergunta, a gente imprime, pega um monte de folha, né, de papel A4, pega uma reza de papel A4, manda para a gráfica, faz termo de abertura e encerramento e vai lá na junta autenticar. Não vai autenticar, é a mesma coisa. Né? Então, tem muita atenção nisso. Aí, vamos pensar agora sobre a substituição aí vinculada à ECF. Se você retificar a escrituração fiscal, que é a ECF, de um período no qual não é mais permitida a substituição da ECD, como é que você faz? Vamos supor, você não consegue substituir a ECD de 2018. Aí, vamos supor que você identificou um erro relevante em 2018. Um erro material ou imaterial, mas relevante. E aí você fala assim, nossa, eu vou ter que substituir a ECF, porque é impacto do imposto de renda. Mas você não consegue substituir a ECD. Então, você vai ter que buscar a ECF daquele período, claro, com a ECD do período, e acertar os lançamentos na ECF direto no bloco K do SPED ECF. Na ECD, você vai acertar no ano que você identificou o erro. Se eu identifiquei em 2021, no dia 1º de janeiro, gente, ajuste de exercícios anteriores é sempre no primeiro dia do exercício. É muito importante isso, porque depois não fecha a contabilidade, né? Então, no dia 1º de janeiro, você vai informar esse lançamento, janeiro de 2021, e lá na ECD de 2021, você vai informar que ela é do tipo X, extemporâneo, aquele lançamento, e vai dizer que ele é de 2018. Então, a vinculação é assim mesmo. Tá? A ECF vai primeiro, com as correções, e na ECD só vai aparecer alguns anos depois. Posso dar uma complementadinha? Pode. Só falando em termos contábeis, enquanto ela bebe aquele famoso suco, porque não tem vinho, estou aqui aguando. Tá? Então, só falando em termos contábeis, por que a Rê está falando isso? Porque existe uma normativa, resolução, né, NBCTG 23 ou CPC 23, ou para quem é PME, resolução 1255, seção 10, que trata de ajustes decorrentes de mudança de política contábil, erro, né, ou algum fato que ocorra na contabilidade que você tem que efetuar uma alteração. E aí, nessa situação, que é o que a Renata acabou de dizer do lançamento extemporâneo, né, do Campo X, o que fala? Lá na contabilidade, norma contábil. De novo, o que a Rê está falando e o que a gente sempre fala, e ela fala muito nas palestras delas, expede a contabilidade. Ela falou aqui agorinha. A maioria dos problemas, das dúvidas, não é no SPED em si, é na contabilidade. Então, o que acontece? Quando você faz um ajuste, e esse ajuste é decorrente de uma situação, como a Renata falou, que você foi lá no dia 1º/1 e ajustou, você, obrigatoriamente, você vai gerar uma demonstração de resultado, um balanço, uma DMPL, uma DFC,
retrospectiva, né? Ou seja, você vai voltar lá, vai fazer o ajuste no ano e vai gerar as demonstrações contábeis com uma coluna de reapresentação, porque você tem que representar no exercício. Então, é isso que ela está falando. E aí, a gente está fazendo esse link para que as pessoas entendam que SPED é contabilidade, né, Rê? Então, a gente sempre fala assim... As pessoas perguntam, teve muita pergunta disso hoje, na anterior, né? Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, só pensando em fisco. Você deixou muito claro, né? Para fisco é isso, contabilidade é uma outra situação. Então, vamos pensar que você está descumprindo uma norma contábil, Rê, se você não faz do jeito correto. O SPED está trazendo todo esse reflexo da alteração dentro do SPED, no Campo X, que é recente, deve ter 2 anos, acho que esse é o 3º ano, acho que foi em 2000, a de 18 que entregou 19, 19 e 20 que teve. E detalhe, que ela, acredito que ela vai falar, eu dei uma olhada aqui, é que ela tem que explicar, tem que dizer o motivo, justificar, né? Então, é muito importante isso que a Rê está falando. Muitas pessoas não estão se atentando para o Campo X, tá? É importante demais o que você falou. A gente que faz consultoria, faz auditoria e que pega empresas de outros profissionais, não estão sendo efetuadas as devidas justificativas, não estão sendo efetuados os balanços reapresentados, como também não estão sendo, muitas vezes, efetuadas consolidações, que a gente sabe que dá um trabalho danado e que a gente tem que ter um bloco K aí no meio do caminho, que eu não sei se a Rê vai comentar. Né? Não é KDCF. Né? Então, acho que é o KDCD, não sei se a Rê vai falar disso, mas é muito importante essas normas que a gente está passando para que vocês entendam a importância do SPED contábil para a empresa, que foi o que ela falou agorinha. Vejam a relevância, né, Renata, numa dissolução societária, numa incorporação, fusão ou cisão. Né? Então, você ter a contabilidade errada. Essa contribuição que eu queria dar em relação à norma contábil. E aí, o SPED contábil ele está obedecendo, nesse ponto aí, a norma contábil plenamente. Por isso, ele não permite substituição de mais de um período. No máximo, um período para acertar plano referencial, termo de abertura e encerramento, porque precisa para esse ECF. E tem lógica não aceitar retificar períodos anteriores. Porque você tem que, se for lançamento contábil, você tem que substituir no ano que você identifica o erro, a norma contábil. Isso não é a norma da ECD. Está na ITG 2000. É uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, que a ECD está obedecendo, né, apenas. Se deu impacto tributário, a recomendação é fazer exatamente o que está nesse slide. O impacto tributário resolver na ECF do ano do erro e o impacto contábil, seguindo a norma contábil no ano que identifica o erro. E aí existe bloco K, DCD, DCF, gente, só para vocês não misturarem, o K da ECF são os saldos que eu acabei de comentar. E o K da ECD é a consolidação de conglomerados econômicos, tá? Pode ser adotado também um procedimento que é de importar a ECF retificadora, recuperar a ECD ativa na base, ou seja, a ECD do ano que você realmente enviou, mesmo ela não tendo os saldos corretos, e corrigir os saldos direto no bloco J e K da ECF. Qual o problema disso? Se o saldo de alguma conta, centro de custo, do período anterior está incorreto, e a ECD imediatamente anterior não pode mais ser substituída, então a solução recuperar a ECD do jeito que ela está e acertar isso direto na ECF. Na ECD do ano que você está aberto, no caso agora é 2021, você faz a correção no dia 1º de janeiro e entrega todas as demonstrações que a Carla acabou de falar. Só lembrando, eu não lembro de ter visto isso, mas só lembrando que a substituição do SPED só pode ser efetuado até a data do SPED do ano seguinte. Então, esse caso agora que eu perguntei para a Renata aqui, que eu estava comentando, do livro B, né? O contador ganhou mais 2 meses, né, para poder fazer isso, então ele tem que substituir a de 19 e antes de entregar a de 20. Então, se for alguém que já entregou, por exemplo, já não consegue fazer a substituição. Então, é por isso que a Renata está falando essa situação, que é muito importante, frisando como que você faz a recuperação, né, e o acerto disso. Então, vale lembrar, de novo, pessoal, quem tiver que fazer uma substituição do SPED, somente até a data de entrega de 2020. Ou seja, considerando a prorrogação do governo até o mês de julho. Concorda? Isso, 30/7, né? Ou até você enviar, né? Porque, na verdade, perfeito. Até pode você fazer o envio antes, exatamente. Né? Outra novidade, a pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, cisão, fusão, deverá levantar balanço. Não é nenhuma novidade, né? Que a ECD está enfatizando isso. Quando sai isso no manual, gente, eu fico pensando, deve ter muita gente errando, porque está destacando no manual.
Então, está falando assim, eventos especiais, cisão, fusão, incorporação, levantar o balanço, e este balanço deve ser levantado até 30 dias antes do evento. Então, no máximo 30 dias antes do evento, pode ser na data do evento, claro, também. A incorporadora também deverá apresentar balanço específico até 30 dias antes do evento. Lembrar das situações especiais, que os prazos, se a situação especial ocorreu até abril desse ano, o prazo vai ser 31/7 agora, né, que teve a prorrogação, e de maio em diante, no mês seguinte, a situação especial. Outra novidade aí, ó, pode atingir a construção civil isso aqui, hein? Como sempre, né? O layout 9, ele trouxe uma novidade de regra de validação. Então, ele valida agora a parte do centro de custo. Então, a regra natureza conta diferente. Será um erro, impedindo assim a entrega da escrituração caso ocorra, e antes dava advertência. Isso implica que só será possível mapear contas referenciais para contas da mesma natureza. Aí, atenção, essa não é a parte da construção civil, não. A construção civil é o próximo slide, que é o centro de custo. Essa é para todas. Atenção, o que é muito comum? Você coloca lá ativo, passivo, e não marca o registro de 050, tem um tipo de natureza da conta no registro de 050. Aí você marca que o patrimônio líquido é passivo. É claro que o ativo bate com o passivo, né? Porque dentro do patrimônio dentro do passivo tem o patrimônio líquido. Mas se você não classificar o patrimônio líquido no registro de 050, na natureza, como patrimônio líquido, e vincular ao plano referencial para uma conta de PL, vai dar erro a partir desse ano. Ano passado dava advertência. Isso dificulta muito para a Receita cruzar o balanço, a DRE e a DMPL dentro da ECD. Esse ano eles corrigiram esse gap, então facilita para o governo, e as pessoas que estiverem com esse erro têm que corrigir direto dentro do plano de contas. Posso fazer uma pergunta? Uhum. O pessoal fala assim, não, isso não é obrigatório, está no manual e diz que não é obrigado, então não vou fazer, porque se não é obrigado eu não vou acertar. Então, o que eu falei hoje, Renata? Assim, eu falei, gente, vamos lembrar que pode não ser obrigatório para o fisco. Ou para aquela empresa, mas para outra. Mas a norma contábil, em algumas situações, é obrigatório. Sim. E aí, vou lá para o meu lado, da construção civil que você falou agora, que é o centro de custo, que você vai falar, mas assim, só falando disso, contabilmente é obrigatório. Sim. Tá? Mas o SPED contábil ainda não vinculou, não deu erro. Então, a pessoa fez uma pergunta para mim, cara, eu falei, na minha opinião, você tem que acertar e entregar de acordo com o centro de custo, como você está falando aí na natureza. Até ano passado, a gente passava nos sistemas de auditoria e ele dava várias observações. O que a gente ouve de quem faz? Não precisa acertar, porque não dá erro, não impede a transmissão. Então, vamos analisar, a Renata, a gente já falou isso acho que umas 4 vezes nesse período que a gente está aqui, nesses quase 40 minutos. Vamos separar idoneidade, transparência e clareza contábil de problemas fiscais. Sim. Né, Renata? Vamos separar essas duas coisas. Tem que quebrar esse negócio de fazer na contabilidade que a regra fiscal fala. Às vezes coincide, ótimo, faz igual. Mas a maioria das vezes diverge. Você na contabilidade vai fazer regra contábil e no fiscal vai obedecer a regra fiscal. Até o layout 8 não dava essa questão do centro de custo, tá? Que agora eu vou falar. A chave do registro do I-051 ela era o centro de custo e a conta referencial. E não dava erro, Carla. Então, por exemplo, eu poderia não fazer por centro de custo, que não dava erro, não significa que estava certo. Eu poderia colocar para 10 centros de custo o mesmo plano referencial aleatoriamente, no outro ano mudar, ele não validava. Agora é o seguinte, o que você fez ano passado, você vai ter que carregar para esse ano. Se estiver errado no vínculo do ano passado, você vai ter que corrigir lá. Vai dar erro esse ano. Outra coisa que eu recebi uma pergunta esses dias. Renata, ano passado eu usei o centro de custo 001, por exemplo. E esse ano terminou com R$5.000 o saldo do 001. Tá? O centro de custo 001 terminou o ano com saldo de R$5.000, exemplo. No dia 1º de janeiro de 2020, ele mudou o centro de custos, a tabela. E aí, agora o centro de custo 001, por exemplo, não existe mais, e no lugar dele existem 2, o 2 e o 3. Um com saldo de R$3.000, o outro com saldo de R$2.000. É claro que vai dar R$5.000 do mesmo jeito, matematicamente falando, mas isso não é a mesma coisa. O que ele vai ter que fazer? Sempre é 1 para 1. Se existe o centro de custo no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro ele tem que existir. Então, você vai fazer ele existir, o centro de custo 001,
no dia 1º de janeiro. E no dia 1º de janeiro, você transfere, através de lançamento contábil, os R$3.000 por cento de custo 2 e os R$2.000, no meu exemplo, sendo de custo 3. Tem que ser feito com rastreabilidade. Então, eu não posso terminar o ano com centro de custo X com saldo Y e começar o ano com ele sem saldo ou com outro saldo. Isso não dava erro, agora vai começar a dar erro também. E eu também comentei sobre isso, que eu falei o seguinte: quando a gente está falando de centro de custo, a gente está falando de saldo contábil de uma determinada parte da empresa, que é controlado segregadamente como a área de indústria e construção civil. Então, quando eu começo o ano seguinte, eu tenho que fazer demonstrações por comparabilidade. Se eu considerei como operacional e é administrativa, eu não consigo comparar as demonstrações também. Sim. Então, ajustou na SCD o que na contabilidade a pessoa já fazia. Então, assim, é muito importante as pessoas verem isso. E um detalhe assim... É porque eu sou apaixonada por construção civil, né? Então não tem jeito. Tem que sempre comentar essas coisas. E sou apaixonada por contabilidade, que as pessoas perguntam muito. Poxa, eu estou entregando o livro G, porque lá no histórico eu escrevo qual é o nome do fornecedor. Eu coloco o número do CEN de custo. Então, mesmo que no histórico, Carla, eu escrevo, eu preciso assim entregar o R? É porque a legislação fala de forma que você consiga filtrar. Então, se você tiver um mecanismo de filtrar histórico, eu ainda não consegui um perfeito. Não dá, né? Porque a história você escreve cada hora de uma forma, então é bem difícil. Se for um histórico padrão, ultra padronizado, fácil de filtrar, isso não é um problema realmente. O problema é você conseguir fazer esse filtro. Então, a maioria dos sistemas não estão preparados para isso. Eu não conheço nenhum que esteja. Então, a recomendação é abrir uma conta para cada cliente ou gerar o livro auxiliar. Que aí dá para filtrar, né? Até porque os sistemas de contabilidade, os RPs, você vai filtrar pelo histórico. Normalmente é assim, valor, NF, número e o fornecedor você tem que colocar. Então, para você filtrar o saldo daquele fornecedor, é difícil. Então, é muito importante isso que a Rê está falando. E o centro de custo, eu gostaria muito que já tivesse a questão do erro esse ano, para quando não fizesse... Não tem. Então, eu gostaria muito, porque eu acho que também... vai melhorar muito a qualidade da informação. A construção civil, como ainda não dá, construção civil, indústria e serviço, né, que são os obrigados por cento de custo, obrigados na contabilidade, na ECD não, tá, pessoal? A ECD torna opcional isso é horrível, né, deveria ser obrigatório. Mas é uma opção que não é muito opcional. Por que está como opcional? Porque comércio não é obrigatório ter centro de custo. E quem sabe se é obrigatório ou não é o contador, não é a ECD. Né? Então, a pessoa tem que saber se é obrigado ou não. Agora, vamos lá. Vamos pensar assim, existe uma saída dentro da legislação para a construção civil, que a Receita até foi bem legal com isso. Tá? A pessoa reclama. O que aconteceu? No retrasado, a Carla vai lembrar, quem é RET, Regime Tributário, Especial de Tributação, tinha que enviar ou por cento de custo, né, as obras lá que tinham esse regime, né, os empreendimentos, ou fazer um livro auxiliar desses empreendimentos. E muitas empresas foram para o livro auxiliar justamente por falhas no centro de custo. Cumpriu a regra tributária? Cumpriu, mas continua não cumprindo a regra contábil, que é o que a Carla está colocando. Vai ser autuado? Não sei, acredito que não, mas isso não é uma justificativa para fazer errado. E se o ano que vem for... Pode mudar. Então, e aí como é que você faz com o do ano anterior? Essa legislação ela pode mudar a qualquer momento, porque já é obrigatório, né? Então, não é uma novidade. Né? Então, não conte com a ineficiência de nada, tá, gente? É melhor fazer e pode mudar até julho, eu só queria dizer, tá? Pode mudar a qualquer momento. Com isso, em todos os casos, o balanço patrimonial, com essa mudança da parte da conta contábil, né, que tem que estar classificado corretamente com a natureza, e do centro de custo, a Receita agora consegue cruzar, de fato, o balanço da RE e da MPL. E, atenção, muita gente pensa que balanço... muita gente fala assim, eu fiz o balanço da RE, validou, transmitir. Hein? Você nem olhou o que você é obrigada a escriturar? Então, vamos lá. Existem várias normas que obrigam, eu não consigo falar todas nessa live, que são muitos reguladores, mas... Vou focar no CFC e na regra tributária, que eu acho que eu vou atingir a maioria das pessoas. Né? A regra tributária, no regulamento do imposto de renda, se eu não me engano, é o artigo 286, o decreto 9.580 de 18, ele fala quais são as demonstrações contábeis obrigatórias para fins tributários. Para fins tributários é obrigatório balanço patrimonial, DRE e DMPL. Por isso que na ECD esses três estão destacados, J100,
balanço, J150, DRE, J210, DMPL ou DLPA, né, que pode ser um ou outro, de acordo com a regra. Para fins contábeis, você vai ter que analisar o seu regulador. Então, se você for faturamento de até 4.800.000, que é o caso da ITG 1000, aí ele obriga balanço, DRE e nota explicativa, não obriga DMPL nem DLPA. Mas você tem que fazer, porque é obrigatório para fins tributários. Então, a própria ITG 1000, ela recomenda as demonstrações completas, apesar de não obrigar. Aí, não, eu faturei acima de 4.800.000 no ano anterior e menos de 300 milhões de reais. E tenho menos de 240 milhões de ativos. Aí vai estar na NBCTG 1000, que é a CPC-PME. Aí é obrigatório balanço, DRE, DMPL ou DLPA, DFC, nota explicativa e DRA. Bem lembrado, já tinha esquecido DRA. Tem que estar no SPED, porque tem que ser escriturado no livro diário. Está na regra da ITG 2000 isso. Tem que ser escriturado no livro diário, tem que estar no SPED contábil. Ah, eu posso imprimir a parte e autenticar na junta ou na cartório? Pode, tem lei também para isso. Mas isso não desobriga estar no livro diário. São coisas diferentes. Aí, ok, fiz a entrega de tudo isso, acabou? Ainda não. Você tem que analisar se você fez algum lançamento com históricos abreviados, porque se você usou abreviaturas, você tem que escriturar o livro de abreviaturas. A Carla até deu um exemplo com abreviatura, né? REF, NF, que é muito comum. E aí você tem que escriturar o livro de abreviaturas. Esse livro é tão antigo, gente, acho que ele é de 1976, a obrigatoriedade. Você pode escriturar ele como um livro auxiliar ou como um registro do J800, tá? Ele segue o mesmo padrão de qualquer livro, termo de abertura, encerramento. Sim. Se você está fazendo LCD... É fácil, né? Você pode fazer lá no Excel, depois eu no Word, fazer a conversão. Simples. Bem não é nenhum bicho de cabeça, mas tem que ser feito. Né? E aí, muita gente me perguntou, em vários cursos, já viu alguém sendo autuado? E aí, gente, há uns 2 anos atrás, 2 anos já, eu acho, a gente teve uma situação, sim, uma empresa foi questionada porque realmente não dava para entender o histórico. De tanta abreviatura, você olhar... Eu não conseguia entender o histórico. E aí, se eles tivessem um livro, Carla, tinha evitado a atuação. E vamos só observar, né, gente? Tem a resolução 1314 que trata, né, de histórico contábil. Nós temos resoluções que tratam do que, no mínimo, tem que ter no histórico. Então, quando você adquire um bem patrimonial, você tem que ter no histórico valor, NF, tal, referente à aquisição de um veículo de tal marca. É a primeira coisa que a gente aprende na faculdade, né? né? A primeira coisa, gente, é histórico contábil. Gente. Eu dei aula na graduação 15 anos. Meu Deus, a gente falava tanto de histórico. E eu sempre brincava, assim, gente, olha só, histórico, imagina, você está vendo uma pessoa e fala assim, descreve aquela pessoa para mim. A mulher, não. Descreve, por favor. Cabelo, cor dos olhos, né? Tamanho, idade. Né? Idade. Pô, descreve, porque você não consegue dizer uma mulher. Você vai, marca com alguém na esquina de um prédio, encontrar com a pessoa no posto. Primeiro que você pergunta, você está com que roupa? Não, vamos fazer melhor assim, Renata. Marca o Uber. Né? Vamos chamar o Uber. E aí, quando a gente chama o Uber, o cara pergunta, você está com que roupa? Então, é descrição. Né? Ele manda, né? Ele informa qual a placa, não, qual o carro. Exatamente. Então, o histórico é a descrição do fato. Ponto de extrema importância para a contabilidade, senão a gente não sabe que fato a gente está escriturando. Então, quando a Renata está falando disso, é de muita importância. Sempre tem que mandar os beijinhos, né? Então, eu queria mandar um beijinho para a Letícia de São Mateus, que o pessoal está aqui, né? Letícia de São Mateus, obrigada por estar aqui com a gente. Ademir de Colatina e Raquelzinha mandou um abraço para você também. A Ademir falou que está fazendo imposto de renda, aprendendo com você. Boa, não, que trabalhão, né? Imposto de renda de pessoa física aprendendo SPED contábil, isso daí é bom. Vamos lá. Registro C050 e C051 são novidades também. E esse bloco C é a recuperação da ECD do ano anterior. Nada mais, ele está recuperando mais informações agora. Então, quais são as informações? O C050, que é o plano de contas recuperado, ele incluiu mais campos do plano de contas, tá, para recuperar. E o C051, plano de contas referencial recuperado. Então, agora vai cruzar também o referencial dentro da ECD, de um ano para o outro. Aí vamos para... isso aqui é muito polêmico. Assinatura do CD. Quem assina ECD? Eu acho interessante. Eu acho muito interessante. E esse ano, primeiro eu vou falar da novidade. Ele abriu um campo para auditor independente. Não tinha. No registro de assinatura mesmo, tá? Do bloco J. E aí, é J930. Eu perguntei para a Receita em que situação o auditor independente é obrigado a assinar a contabilidade e não somente o parecer.
Porque ali, esse J930 é a contabilidade, não é uma assinatura de um parecer. E eu não tive a resposta da Receita. Eles falaram que foi solicitado em cima de legislações, mas não me passou qual legislação. Teoricamente, se a pessoa fez auditoria contábil, não uma revisão limitada, se ele fez auditoria completa, qual o problema, né? Não tem problema, mas eu queria saber quando é obrigatório para falar, né? Então, eu não encontrei uma norma dizendo assim que o auditor tem que assinar a contabilidade, somente o parecer. Então, a princípio... Porque ele é colocado o relatório de auditoria, se ele quiser, ele pode até colocar lá. A princípio, eu não vi obrigatoriedade dele, mas já criou, então, provavelmente, vão vir novidades sobre isso, né? Uma outra situação, gente, agora vamos falar das assinaturas obrigatórias. Quem é obrigado a assinar ECD? O contador. Ele é sempre obrigado a assinar ECD e sempre com SCPF. Tá? Além do contador, temos 2 regras de obrigatoriedade. Uma é tributária, vamos separar, hein? Tributariamente, é recomendado, dentro do manual, que o SNPJ assine como responsável pelo ECD. Isso é uma regra tributária, porque quando a gente assina o livro diário para autenticar lá na junta ou no cartório, o SNPJ, obviamente, não assina, né? Porque não tem personalidade, né? Isso. Aí o SNPJ vai assinar ECD, de preferência como responsável. E tem que ter um terceiro assinante que tem que obedecer o contrato social ou o estatuto da empresa. Quem tem que assinar a contabilidade de acordo com o contrato social ou o estatuto? Se for o diretor, se for o presidente, sempre é uma pessoa física. Se for um beneficiário final, pode ser um procurador, desde que tenha um registro habilitado, né, na junta ou em cartório para assinar por aquela empresa. Então, ter atenção, porque são regras diferentes. Muita gente fala assim, eu assinei como procurador que eu tenho a procuração no ECAC. Você cumpriu a regra tributária. Mas a regra não é só tributária. Civil, né, que está no contrato social e no Lei 10.406 de 2002. Aí. Você não cumpriu, né? Porque se você só tem a procuração na Receita Federal, você não cumpriu. Estou fazendo assim, eu estou assinando pelo CNPJ da Tasso, pelo CPF da Carla, pelo CNPJ da empresa e pelo CPF do administrador. Está sobrando assinatura. Está sobrando assinatura nesse caso. Não, mas é muito importante o que você falou. E assim, a gente lá no Fórum Rede Sim, Paulo Jufo, secretário da Junta aqui do Espírito Santo, Renata, sempre comenta essa questão. E os contadores questionam lá durante as reuniões. E teve uma reunião, eu me lembro bem, ele falou assim, vocês já viram na junta contador assinar pelo empresário o livro impresso? É a mesma coisa, né? Aí os contadores que estavam na reunião, só tinha contador, não. Por que vocês querem assinar o SPED? É muita responsabilidade, porque é o livro que a gente tem mais responsabilidade, porque você tem conhecimento técnico. O empresário ele não pode dizer que não conhece o regulamento do imposto de renda, porque existe... Né, isso existe lei falando que você não pode desconhecer a lei do seu país, né? Então está na Carta Magna. Não existe justificativa, não existe redução de pena ou de multa por desconhecimento da lei, porque é a sua obrigação. Ela está explícita e divulgada. O empresário jamais vai poder dizer, eu não conhecia o regulamento do imposto de renda, não conhecia o PIS e COFINS, não conhecia o ICMS. Ou como também meu contador não me falou. Isso também não serve. Agora, a contabilidade, quem tem o conhecimento técnico é o contador. Se você tem o conhecimento técnico, assina como contador, e você ainda assina como procurador, o empresário está livre, leve e solto nesse caso, né? Porque ele nem sequer aprovou o que você fez. Então, a assinatura dele é a sua explicação para ele do que foi feito e a validação dele daquilo. Vamos para a ITG1000? O que diz lá que tem que ter aquela declaração? Gente, então, pelo amor de Deus, gente, a ITG1000 ela ainda dá essa deixa para você, contador. Você manda lá a carta para o administrador pedindo para ele dizer que todos os atos, fatos estão de acordo com a lei. Mas que ele vai lá e assina esse CD sozinho. Então, aquela carta você pode jogar fora, né? Porque não resolveu nada da sua vida. E assim, é legal também, eu acho que eu aprendo muito, sabe, com as SAs de capital aberto, algumas coisas, né? Coisas, né? E uma das coisas que eu tenho sempre melhorado nas nossas explicativas, esse ano mais ainda, eu tenho colocado algumas situações. Por exemplo, eu tenho colocado mensagem do administrador, pedi para os meus clientes, a maioria mandou. O cliente fica, meu Deus, mas para quê? Nunca mandei isso, Carla. Eu falei, gente, isso enaltece a sua empresa, melhora a transparência, diz que você tem conhecimento, fala das atividades, do que você vai fazer em 2021. E, poxa, eu recebi da maioria. Então, eu coloquei lá no início a mensagem do administrador. Ou seja, tem alguém responsável por essa empresa. Também coloquei o relatório dos auditores.
né? Quando igualzinho lá a gente vê nas das SAs. Acho importante colocar lá no J800 e quando você põe na nota explicativa via mensagem do administrador, relatório de auditoria e aí o índice. Isso no ECD, né? Tem Então, campo para tudo. tem campo para tudo. Então é muito importante a gente se preocupar com detalhes, como a Rê falou logo no iníciozinho aqui, né? E do óbvio, né? Então, você melhorar a sua demonstração contábil só cada vez mais melhora o entendimento das pessoas com relação às demonstrações contábeis. Então, é muito importante a gente entender que tudo que está no livro G, R, sei lá qual você entrega, o resumo disso tudo vai estar lá nos Js como resultado do seu trabalho. Isso aí. Né? E ó, lá no manual da ECD, ele tem observação sobre essa questão da assinatura. A assinatura do responsável pela assinatura da ECD, nas condições anteriores, que é as que eu falei, CPF do contador, CNPJ da empresa, não exime a assinatura da ECD por todos aqueles obrigados à assinatura da contabilidade do declarante por força do contrato social, seus aditivos ou demais atos pertinentes, sob pena de tornar a contabilidade formalmente inválida e mesmo inadequada. E aí, dá para transmitir só com CPF e CNPJ? Dá, você cumpriu o regulamento do imposto de renda, mas não cumpriu o Código Civil. Tá? Então, a penalidade existe e ela é bem mais pesada em muitas das vezes. Então, tem que ter as assinaturas corretamente adequadas. Aí, a Carla colocou um pouco a mais, mas pelo menos o mínimo, né, Carla? O mínimo. O mínimo tem que ter. Eu chamo a atenção, gente, esses campos não são novos, mas tem muita gente ainda que não se atentou para isso, que tem campos novos desde 2019, né, que 2020 não está tão novo assim, na ECD. E, ano passado, uma empresa me procurou, depois do vencimento, depois da prorrogação, que ano passado também foi prorrogado, porque não conseguiu transmitir a ECD no prazo, porque deu erro no plano referencial em contas que não eram utilizadas. Primeira coisa, você tem que verificar com o seu fornecedor de software, porque existe uma regra dentro da ECD, que a ECD o seu software, né, só deve levar para a ECD contas com lançamentos ou saldos no período. Não deveria levar as contas que não são utilizadas há séculos. Mas, qual foi o problema? Não tinha plano referencial para essas contas, a ECD, naquele ano passado, começou a validar isso, e a empresa tinha preenchido que tinha um código de plano referencial. Vamos lá, se você está transmitindo um ECD do Simples Nacional, esse código de plano referencial deve ficar em branco. Ele não é obrigatório no ECD. Eu recomendo fortemente que transmita. Mas, se você está tendo erro no plano referencial e ele não é obrigatório no ECD, você deixa em branco. Não precisava ter deixado de transmitir. Pagou uma multa de 280 mil, aproximadamente, reais. Então, assim, porque é sobre faturamento. Então, nesse caso de desespero, né, na ECD realmente é opcional. O plano referencial é obrigatório na ECF. Por que a gente recomenda transmitir na ECD? Porque facilita muito a ECF depois. Você recuperar muito. Isso, muito mesmo. Então, você vai ter muito trabalho na ECF, mas diante de um momento de desespero, né? Naquele momento estágio meu com você lá, eu não sei se você lembra que eu fui na sua casa, levei o almoço, não sei se você lembra disso. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Naquele dia, eu tive um problema assim, não sei se você lembra. A gente entregou na SCD da empresa, que é lucro real, o plano referencial, só que tinha algumas situações que não estavam bem amarradas. Quando a gente foi fazer a ECF, que era lucro real, tinha algumas situações que não estavam, por exemplo, conta de despesa não dedutível, lembra disso? Lembra. Aí você falou, Carla, esse problema é porque a SCD estava com problema. Então, assim, a gente vai começando, e eu posso dizer isso por experiência, pessoal, quem está nos assistindo e vai nos assistir depois, que o SPED contábil, primeiro de tudo, conhecimento contábil, segundo, bastante leitura do manual e terceiro, entendimento do que ele significa. Eu acho que hoje eu consigo claramente entender a importância de entregar um SPED contábil melhor, sabe? Porque, às vezes, eu também achava que era uma obrigação acessória. Na realidade, não é. Na minha visão, hoje, eu acho que não é uma obrigação acessória. Eu acho que é a contabilidade em si. E a transmissão dessa contabilidade é por um arquivo digital. Então, validem bem, acertem os erros. O que não for igual ao plano referencial, que pode estar te dando problema, mas ele facilita muito, né, para a gente na SF, muito. E depois, se a empresa mudar de forma de tributação, melhor ainda. Então, acho que é importante as pessoas corrigirem. Né? Se você entende bem, para fazer ECD, você tem que conhecer muito contabilidade e conhecer o regulamento do imposto de renda. Realmente, tem as duas coisas aí dentro. Mas é mais contabilidade, se eu fosse colocar em percentual, acho que era 95% contábil, 5% regulamento do imposto de renda. Então, assim, as pessoas estão tão preocupadas com 5% e esquecem do 95%. Né?
Por exemplo, essa parte aqui é tributária, registro 007. Você vai dar acesso a esses órgãos, não só tributário, né? Tem os reguladores aí também contábeis, né? Que é o Banco Central, por exemplo. Mas você vai dar acesso a esses órgãos aí, inclusive várias secretarias da Receita Federal, à sua ECD. Quando que você vai dar acesso? Quando você tiver inscrição estadual, por exemplo, quando você for obrigado a seguir algum desses reguladores. Isso é obrigatório ser preenchido e válido em branco, Carla. Isso é um problema, porque ele valida em branco. Quem tem que saber se tem regulador ou se tem inscrição estadual é a empresa. E é a inscrição estadual de todos os estabelecimentos, não é só da matriz. Se você está fazendo a contabilidade centralizada, aí você vai informar todos os estabelecimentos. Então, tenha atenção, valida sem, dá muito problema em fiscalização estadual. Tá? Outro ponto que também passa desapercebido, porque valida em branco, é se a empresa tem matriz no exterior, filial, se ela é controladora de alguma empresa, se ela é controlada de alguma empresa, se ela controla em conjunto. O registro 0150, ele valida em branco. Quem sabe se é controlador é você que tem que informar. Se você é controladora, você vai informar as controladas. Se você é a controlada, você vai informar a controladora, que é o vínculo entre elas. Então, tenha atenção também a esse registro. Aí, só enfatizando aqui, a Carla falou bastante sobre os tipos de lançamentos contábeis. A gente enfatizou o tipo X, que é de registro extemporâneo, que é ajuste de exercícios anteriores. Lembrar de verificar se vocês estão colocando o registro X corretamente no I-200. Isso pode ser considerado até crime contra a ordem tributária, né? Você está alterando o saldo de períodos anteriores sem dizer que ele é de períodos anteriores. E se ele der reflexo tributário e você não substituir o ECF, isso pode ser crime contra a ordem tributária. Tá? Então, a primeira análise que tem que fazer é: eu tenho que corrigir o saldo de diversas contas. Ok, corrigiu. Essas contas deram impacto tributário, você é obrigado a substituir ECF, não é um risco, é certo. Eu até brinco com alguns clientes. Tem coisa que é risco, tem coisa que é certa. Se você substituiu, se você disse que é o do tipo X, você vai esperar a multa, né? Porque não tem sentido. Só um detalhe, assim, pensando como contabilidade. Uhum. Se eu estou fazendo um ajuste de contas de DRE, teve impacto se eu sou lucro real. É difícil, né? Se for lucro real, teve impacto. Sim, se for lucro real, teve. Gente, teve impacto. Agora, se eu sou lucro presumido e eu fiz um ajuste, você vê, ô Léo, por favor, filme a nossa SPED é tão legal que a gente tem uma convidada especial, né? Porque live em casa é bom por isso, né, gente? Tem até uma gatinha ali, ó, tá vendo? Só para dar uma descontraída, né? Ela tá dando uma olhadinha agora de close, agora para voltar, Léo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas elas acham que não, mas o lucro presumido. Vamos pensar também o seguinte: nós estamos falando de contabilidade, regime de competência. Vamos pensar que quem é SA de capital fechado, mesmo sendo lucro presumido, os lucros não realizáveis, eles ficam lá em reserva, tem reserva, não posso distribuir, está na Lei 6.404, né, de 76. Então, vamos segregar tudo isso, vamos fazer as constituições. Às vezes, não vai dar um imposto a pagar porque é presumido, mas pode ter impacto nos lucros. Sim. Tá? E aí, se tiver impacto nos lucros, você tem que fazer a segregação das reservas. Então, assim, muito cuidado com esse ponto. Talvez causou uma distribuição de lucro maior do que deveria. Exatamente. Aí isso vai ter impacto porque vai ter que tributar com prolabore. Isso aí. Né? Então, assim, muito cuidado. A gente está levando, não só para um lado assim, só do SPED, mas todas as consequências que geram quando você faz algo em decorrência apenas do fisco ou em decorrência só da contabilidade. Você tem que sempre se atentar para os dois. Mas, como o Renata falou, 95% é contabilidade, 5% é fisco. No caso da ECD. No caso da ECD. Aí vamos lá. Se alguém tiver dúvida quando pode fazer ajuste, item 31 a 36 da ITG 2000, regra contábil aí, não tem nada de tributário, só está dentro do ECD, porque o ECD é contabilidade. Bem, queria saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Se tiverem, podem ter perguntas aí? Tem pergunta. Eu recebi uma pergunta aqui, na realidade, sobre norma contábil, que a gente falou de bloco K, sobre o CPC 36. Né? Uhum. Se empresas que não são controladas entre si, mas têm relacionamento indireto, como, por exemplo, o sócio é igual em todas, né? E o sócio define o que fazer em cada empresa, quais investimentos, se tem que haver consolidação, e tendo consolidação, você tem que entregar o bloco K. A NBCTG 36, ela fala controladora, né? A controladora faz a consolidação. Ter sócio em comum não torna ela controladora. Aí é parte relacionada, né? Tem outras regras para isso também. Inclusive, tem normas para isso também. Mas, se uma vez você sendo controladora, você é obrigada à consolidação. E aí foi boa pergunta, Carla, que eu posso enfatizar um detalhe. Quem é obrigado ao bloco K? Tem que ser controladora
obrigada à consolidação nesse caso, e tem que ser empresa de grande porte. Empresa de grande porte é acima de 300 milhões de reais de faturamento, 240 milhões de ativos. Essas são empresas de grande porte. Agora, pode ser que a empresa ela é controladora e ela não é grande porte. Ela não está obrigada ao bloco K, mas ela está obrigada a consolidar na ECD também. Lá no registro J005, você vai criar um registro J005 com o ano, né, janeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro, e aí ele vai perguntar qual o tipo. Vender full 1 é da própria empresa. Você vai marcar 2, consolidado. Então, mesmo as empresas não obrigadas ao bloco K, ela tem que enviar a consolidação no J005. Então, a consolidação é sempre obrigatória para a controladora. Legal. Queria aproveitar e dar uma dica para as pessoas, que é o meu caso, é o caso da Renata, que tem demonstrações contábeis consolidadas. Tem muitas empresas hoje que vendem sistemas de APIs, né, que fazem isso de forma automática. Então, dá uma pesquisada, analisem essas oportunidades hoje, porque fazendo Excel é duro, gente. É duro. Então, é duro. E na mão na ECD é duro também. É duro também. Então, e aí, Renata, hoje, mais cedo, eu até conheci um sistema desse, não vou falar para não dizer porque eu estava fazendo propaganda para o cara, mas eu acho importante as pessoas verem. Hoje já tem vários, não é só um, não. A própria pessoa da empresa me disse que tem outros, né, que você faz a consolidação pela contabilidade no sistema, ele importa para o contábil, importa para o SPED contábil também, legal. sem você ter que fazer nenhuma amarração. Tá? Então, muito legal isso. Então, a gente tem que se aproveitar. Pensa aqui, pessoal, a gente está nos finalmente. Falei que essa mulher é fera aí, 8 horas, tá vendo? A gente conseguiu aí. Bem, queria aproveitar, Rê, e já das nossas próximas lives aqui, você sabe que você tem, seu cantinho está aqui, né? Então, até porque a casa aqui também é sua, porque além de tudo nós somos amigas, gente, né? E então, vizinhas, né? E vizinhas, namoramos na mesma rua. Então, é só ela vir andando aqui, né? Apesar que é um pouquinho longe, mas dá para vir andando. 2 quadras. 2 quadros. As nossas próximas lives, a gente tem live no dia 17 de junho, sobre a Lei das Falências, né? Que vai estar sendo coordenada aí pela Tamires, que é o assunto aí que ela domina. E a gente depois tem julho, sobre pontos importantes aí da DIS e CNO. É um assunto que o pessoal está pedindo muito. E a gente tem em setembro, já falando aí da utilização das redes sociais. E isso é um assunto que está muito em foco e de muita importância. A gente vai estar com uma jornalista, né, que já foi da Rede Gazeta. Nós vamos estar com o pessoal de uma empresa aqui do Espírito Santo que está fazendo um trabalho excelente, né, aqui no Estado e fora do Estado, para essa parte empresarial. Então, eu gostaria que vocês tenham aqui os nossos e-mails, né, para vocês deixarem as dúvidas. Gostaria de agradecer a Ensicom, quer dizer, a Renata e a Ensicom, né, pela live de hoje. Agradecer a todo mundo que está. Tamara, meu amor, um beijo para você, tá? Tamo junto. Fabiana Aguiar também já mandou aqui, essas meninas arrasam. Um beijo, gente. Né? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, Rê, pela sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. E a gente está aqui à sua disposição, aqui no nosso papo. Não se preocupem, não, que do final do ano, esse ano, a Renata vai vir, vai tomar um espumantezinho nesse dia, tá? Quem não assistiu do ano passado, não perca, esse ano vai ser melhor ainda, gente. Gente, queria agradecer aí a paciência de vocês de ficar me ouvindo. A Carla tem meu contato, ela deixou o contato dela aqui, ela passa meu contato para quem tiver dúvida. Espero ter contribuído, né, para melhorar um pouquinho, não piorar, né, a questão da ECD. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima.